Para quem não conhece, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela lei, um estatuto ele tem o mesmo valor e o mesmo poder de uma lei, de um código penal, de um código civil. Ele é um estatuto. Ele tem um nome. Porém, estatuto você poderia pensar assim: Código da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal, Código Civil. Então, o estatuto ele é um código, ele tem força de lei. E aí, como ultimamente a sociedade, né, ela está mudando e alterando, e está vendo que a sociedade está cada vez mais pedindo um suporte para as pessoas com necessidades por causa do seu peso, eles estão pedindo que tenha um estatuto do obeso, um código do obeso, onde vai ter várias regras, regulamentações para o obeso, né? Vamos supor, acessibilidade para transporte público, né? Isso eu imagino que vai ter. Acessibilidade para ele poder estudar, para ele ser atendido numa unidade de saúde. Então, eu imagino que o estatuto vai ter essas regras, né? Às vezes preferencial, né? Às vezes por causa do peso dele, ele vai ter uma preferencial, coisa que ele não tem ainda. Então, vamos dar uma olhada no Estatuto do Obeso e ver o que ele tem a dizer nessa matéria aqui. Porque eu imagino que ele Pessoal, vai falar um vamos pouco falar sobre isso. o Estatuto da Pessoa Obesa, ou Estatuto do Gordo, como preferia, né? Parece que tem um projeto de lei na Câmara que institui esse Estatuto do Gordo. Ah, mas aí ele está supondo que parece que tem um projeto de lei tramitando. Na verdade, ele não está afirmando. Eu teria que confirmar essa fonte de informação para saber se é verdade. Porque às vezes tem muita fake news, muita informação falsa rodando na internet e eles ficam brincando como o Estatuto do Gordo. Criaram talvez alguma brincadeira e jogaram na internet e muita gente foi atrás. Tem que confirmar se isso aqui realmente é um projeto de lei e que está para votação. Tá? Não é uma brincadeira de criança, é um projeto de lei. O Estatuto da Pessoa Obesa, que dá um monte de direito para os gordos. Aí você sabe como é que isso funciona, né? Teve a mulher que não conseguiu andar no avião, aí a outra teve um outro problema lá, aí já começam a querer criar lei para supostamente proteger o direito dessas pessoas, mas isso na verdade é que vai acabar tendo um custo enorme para todo o resto da sociedade, né? E aí é o que eu falo, lei não resolve problema nenhum, não vai resolver o problema das pessoas obesas e vai incluir o custo para um monte de gente, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por General LES, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer um alerta, tá? O que eu achei de Estatuto do Idoso, Estatuto do Obeso aqui, é só coisa antiga, tá? Não tem nada dizendo que teve alguma alteração. É isso que eu tô falando. Provavelmente foi alguma brincadeira, jogaram na internet, né? Como, por exemplo, os terraplanistas, jogaram na internet e um monte de gente foi trazendo, o Estatuto do Gordo, você tá sabendo que tem o Estatuto do Gordo? Você tá sabendo? E aí vira tipo assim uma lenda urbana, onde um vai atrás do outro, que vai atrás do outro, vai atrás, e um monte de gente acaba acreditando que a Terra é plana, um monte de gente acaba acreditando que tem o Estatuto do Gordo, tá? Tem que verificar o projeto de lei. Ir lá e ver. Tem algum projeto de lei aqui? Talvez não tenha. Não tenha, tá? Não pelo menos a contemporâneo, né? Atualmente lá e para ser em votação. Talvez não tenha um projeto de lei em votação assim. E aí as pessoas vão dizendo, mas tem lá um estatuto lá do obeso. Talvez tenha um bem antigo de muitos anos atrás, mas recente para votação agora talvez não. Alteração esse ano. Eu encontrei esse projeto de lei aqui da deputada federal Laura Carneiro, lá em 2016, que criou... Exatamente, em 2016. A gente está em 2023. Então, provavelmente, esse projeto de lei não existe, pelo menos agora em 2022 ou 2023, para ser votado. Tá? Me parece mais que é uma... lenda urbana que criaram na internet e foram disseminando e um foi atrás do outro, tá? Criou esse tal, institui o Estatuto das Pessoas com Obesidade, né? Então isso é coisa antiga, de 16. Aí depois isso foi aprovado em 2017 numa comissão, mas estava parado e não sei o que lá, entre outras coisas, proíbe a discriminação dos obesos no plano de saúde pela cobrança de valores diferenciados.
o que é um problema, né? Porque é lógico, o obeso ele tem mais propensão à doença, então isso significa que os planos de saúde vão ter que cobrar mais caro de todas as pessoas para equilibrar isso, né, na hora de cobrar. Com certeza, porque é uma operação, é uma conta matemática, tá? A empresa ela nunca vai sair no lucro, ela sempre vai repassar o custo para o cliente final. Isso é regra do capitalismo. Então, por exemplo, vamos supor hipoteticamente que um plano de saúde X ele gasta 100 mil reais de custo para manter para todos os clientes que ele tem atualmente. Aí vamos supor que vem o estatuto e aí diz que não pode cobrar mais para os obesos. Só que ele, esse cálculo que ele faz lá, que ele gasta 100 mil para manter, para todos, ele já inclui esses gastos para esse obeso que vai dar maior. É um gasto maior que ele tem. Aí ele vai ter que reduzir, então aí ele vai dizer, tudo bem, vou cobrar igual para todos. Aí o custo dele que era de 100 mil, vamos supor que vai para 150 mil. O que ele vai fazer? Ele vai ter que diluir para todos os outros. Para todos os outros. Até os que não são obesos. Para que aí quando tiver que atender um obeso e o gasto for maior, ele não vai cobrar a mais. Ele vai cobrar igual para como se fosse uma pessoa como qualquer outra. Porque é isso que vai vir o Estatuto do Obeso falando. Que tem que ser o mesmo para todos. E aí ele consegue diluir isso e todos vão ter que pagar a mais. E aí consegue diluir e fazer a conta matemática fechar novamente esse custo que ele vai ter. É assim que ele vai fazer. Porque antes vamos supor que fosse 100 mil, né, o custo. Mas uns pagavam a mais e outros pagavam a menos. Então, um lá, por exemplo, pagava 10, o outro pagava 15. Porque tinha necessidades maiores, dava mais trabalho, o espaço, locação, remédios, a frequência com que ele passava a ser hospitalizado ou ser medicado, enfim, as necessidades dele eram maiores. Então agora não, todos vão pagar 10. Então vamos fazer o seguinte, nós aumentamos aí e todos pagam 12,50. Aí vai cair e obedecer a regra do Estatuto do Obeso, que tanto os magros como os obesos vão pagar 12,50. Pronto. Aí a gente chega na conta dos 15, tá? Vamos supor, eu tô fazendo um valor aqui só mais ou menos para vocês entenderem, né? E aí, uns pagavam 15, outros pagavam 10. Né? Agora não, então agora todo mundo paga 12,50. E aí fica igual para todos. Né? Mas a conta matemática ela tem que fechar. Nunca que, digamos, não, agora a gente vai ter que reduzir, não vai poder pagar 15, todos vão pagar 10. Tá? Mas aí não vai fechar a conta. E a empresa ela sempre vai repassar para o cliente final. Cobrar do obeso, infelizmente. Mas parou em 2017, não tinha nada. Em 2019, a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, colocou em votação novamente essa proposta em 2019. Então não tem nada agora. Eu não sei onde é que o pessoal da Jovem Pan tirou. Eu imagino que eles tenham alguma informação além. Foi o pessoal da Jovem Pan que fez isso? Mas, meu Deus, eles não checaram a fonte? Não citaram nem a fonte qual é? Porque eles deveriam ter pego o projeto de lei, a data que tá lá, o projeto de lei, quem foi o deputado que propôs esse projeto de lei, né? Não se joga aí e diz isso, né? Além do que eu tenho, né? Eles devem ter uma posição, mas assim, no portal da Câmara, eu não achei nada. A última movimentação que teve nesse processo do Estatuto do Idoso... Caramba, o que foi? Tô falando de idoso? Gente, é o Estatuto do Obeso, tá? Ficou idoso na minha cabeça, não sei porquê. Mas o Estatuto do Obeso foi em 2019. Não teve nada. Fazem 4 anos isso. Enfim, de qualquer forma... O estatuto está aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele, porque é aquilo que eu falo para vocês. É o tipo de coisa de deputado querendo resolver problemas reais com a lei. Existe um problema? Existe. Pessoas obesas têm um monte de dificuldades e, lógico, elas têm todo o direito de viver a vida delas do jeito que elas acharem melhor. Ninguém é obrigado a ser magrinho e coisa e tal, mas é aquele negócio. Você favorecer esse pessoal também, você vai impor custos para todo. E repito, minha opinião como profissional operador de direito que fez o curso de direito não existe nenhum projeto de lei em votação na Câmara atualmente. Você entra lá no sistema, você não encontra esse projeto de lei lá. Isso aqui mais parece uma lenda urbana que um foi passando para outro, que foi passando para outro. Que fique bem claro. Todo o resto da sociedade e não vai resolver todos os problemas deles, né? Vamos explicar aqui, então, alguns pontos desse estatuto que são bastante preocupantes, tá?
Então, a primeira coisa que ele fala aqui é que a pessoa goza de todos os direitos fundamentais e coisa e tal, que não precisava falar, porque, né, o fato de ser uma pessoa já dá todos os direitos da Constituição, né? Mas aí começa aqui, né? É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, não sei o que lá, e atendimento adequado, individualizado junto aos órgãos públicos e privados e prestadores de serviço à população. E aqui já começa o problema que eu explico para vocês, né? Então vocês sabem que houve um caso de um garoto aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás que teve um problema qualquer, acho que foi problema cardíaco, garoto novo teve problema cardíaco porque era obeso, né? E daí foi ser atendido no SUS, o SUS não tinha uma máquina não sei se máquina de ressonância, não tinha uma máquina do tamanho que coubesse o garoto, porque o garoto era muito gordo. E daí o garoto acabou morrendo sem fazer o exame, sem ter o atendimento médico. Isso é uma coisa muito triste, mas para pensar, o número de pessoas que são tão obesas assim, olha só, eu sou gordinho, eu sou gordo também, mas eu caibo nas máquinas, entendeu? Eu já fiz exames aí, não tem esse problema não, né? E tem um cara que botou um nickname aqui no canal dizendo que eu não caibo em cadeira de avião. Sim, eu caibo, eu já viajo o tempo todo, não tem esse problema. Eu sou gordinho, mas não tem esse problema todo ainda não. Agora, o problema é esse, porque isso é custo, né? Ou seja, toda a sociedade vai ter que bancar esse tipo de coisa, né? O que acontece hoje? As pessoas que têm obesidade têm que procurar serviços especializados nisso daí. Não é qualquer lugar que vai te tratar. É igual questão de comprar roupa. O gordo já sabe que tem que comprar roupa numa loja que vende roupa para gordo. Não tem? Se você for numa loja normal, nada serve você. Você tem... Mas também tem que ver qual é o gordo, né? Porque não é qualquer um, tem que ser aqueles que são extremamente, né? Porque aí tem que ser lojas especializadas de roupa com tamanhos para aquele tipo de público, né? E é óbvio, vai ter lojas especializadas para isso, né? Tem que ir numa loja que vende roupa para gordo. Não tem jeito, né? É uma coisa inevitável. Por quê? Porque você realmente tem um tamanho maior do que a média da sociedade. Não vale a pena para uma loja que vende roupas em geral vender roupa no seu tamanho, porque simplesmente não tem tantas pessoas assim que tenham essa necessidade. Por outro lado, isso gera um nicho no mercado. Então você vai ter o lugar que vende a roupa para pessoa gorda. Da mesma forma, saúde, né? Você vai ter clínicas especializadas nisso daí. Você já tem isso hoje, né? É que a questão é que eles querem agora que todo o serviço público brasileiro se adapte a isso. Não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser um custo enorme, uma coisa enorme. E depende também, se for no caso do serviço público, também tem que ver qual vai ser essas adaptações, porque não precisa ser todas as adaptações dos pedidos que estão no projeto de lei. A gente sabe que um projeto de lei ele é um projeto, e ele pode ser editado, e nessa edição pode-se remover algumas coisas que a gente acha que é um custo muito absurdo e que não compensa em discrepância da ordem econômica. Também a gente não vai fazer só por fazer, né? É um projeto de lei. Ele vai ser editado. Enfim, fala aqui mais um monte de direitos e não sei o que lá. E olha só, eles falam algumas coisas aqui que realmente são preocupantes, né? Fala aqui, por exemplo, é obrigação do poder público e da sociedade assegurar à pessoa com obesidade a liberdade, o respeito, a dignidade, garantindo-lhe o exercício dos direitos civis, políticos e individuais. Isso, mas isso vem porque a gente tem no nosso ordenamento jurídico, e todo profissional que estudou curso de direito ele estudou e sabe disso, a Constituição. A Constituição está no topo, é como se fosse uma pirâmide, né? Ou como se fosse uma hierarquia. Ela está lá no topo da hierarquia. Então isso aqui nem precisaria estar falando, porque isso aqui já está contemplado e previsto na Constituição. E é óbvio que aí o Estatuto ele tem que obedecer, porque, como eu falei para ti, é uma hierarquia. Código Civil, Código Penal, eles obedecem tudo que está lá na Constituição, que está lá em cima. Não faria sentido eu fazer um Código Penal ou um Código Civil e desrespeitar uma regra da Constituição, porque é uma questão de hierarquia. Tudo que está lá no topo vai obedecer para as de baixo também. Primeira coisa, isso aqui seria redundante, né? Porque com uma pessoa obesa, ela é uma pessoa, ela já tem todos os direitos da Constituição, né? Mas vocês sabem o que eles querem dizer com isso daqui. Eles não querem dizer que a pessoa vai ter os mesmos direitos que outras pessoas. Não, eles estão dizendo que você não pode, por exemplo, ter uma porta que não passe gordo. E isso é um problema. Por quê? Porque tem gordos de vários tamanhos. Tem gente gordinha. E é isso que eu estava comentando antes. Mas qual é o tamanho disso aí? Tem uma métrica?
Porque eu tava comentando antes, tem uns assim que vão ser um pouco mais, e tem uns que vão ser bem maior. E aí, como é que vai ficar essa coisa? Porque vai de novo acontecer um problema que acontece muito, que eu vejo, que às vezes o Código Civil, o Código Penal, eles não especificam de forma clara e objetiva. E aí vai deixar de forma meio que subjetiva. E aí vai ter que analisar cada caso em tela. O juiz, quando ele vai pegar o caso, ele subjetivamente vai ter que, pelo critério dele, e pensa, não, mas isso daí não. E, putz, isso é muito complicado, porque não tem realmente uma medida. Qual é o tamanho? Né? Pequeno, médio e grande. Não tem um tamanho especificado. Vai ficar um critério subjetivo. Não vai ter critério objetivo. Quer postar quanto? Tem gente gorda igual eu, e tem gente gordaça, e tem gente muito gorda. Isso, que nem aquele programa dos quilos mortais. Aquelas pessoas dos quilos mortais, se forem contemplados no estatuto, a medida deles é bem maior. Bem maior. Mas eles são muito raros. Eles são muito raros. Quantas pessoas que caem numa situação daquela dos quilos mortais? São pouquíssimas pessoas. Tá? E aí, como é que você começa a ter um problema? Qual é o tamanho da porta para que você tem que fazer no seu comércio, por exemplo, para garantir que não vai ter nenhum... Se for contemplar as pessoas dos quilos mortais, a porta vai ser bem maior, né? Vai ser bem maior. Aí eu nem sei em alguns lugares como é que vai caber isso aí. E também, na construção de toda a engenharia civil hoje, com condomínios, prédios, vai ter que se adaptar a tudo isso. Alguns vai ter como fazer esse tipo de situação. Nem sei se tem como, às vezes eu acho que nem teria como. Nem teria como. Porque como é que vai fazer até mesmo dentro dos apartamentos das unidades imobiliárias? Né? Como que vai fazer isso? Não sei se daria a métrica para... Nossa, vai ter que mudar muita coisa, tá? Se contemplar aquelas pessoas dos quilos mortais nesse estatuto. É um tamanho bem considerável de grande. Vamos supor, porta de entrada do hall, porta de entrada do apartamento, porta de entrada do banheiro, dos quartos, da cozinha, sacada. Imagina qual é a metragem disso, qual é a unidade que vai ser. E não vai ser colocado, por isso que às vezes eles não colocam a unidade e a metragem lá. Vai ficar a critério subjetivo. Porque senão vai ter que mudar todos os apartamentos. Todos. Aí a engenharia toda vai ter que ser reformulada para a usabilidade deles, né? É um impacto bem considerável. Que não vai passar naquela porta. Você vai ter que fazer uma porta de tamanho de garagem, porque, né, tem gente que realmente é muito gorda. E repara o problema. Por conta de uma exceção de um número pequeno de pessoas que tem realmente um tamanho muito grande, agora toda loja vai ter que ter uma porta tamanho garagem para entrar, né? E não só isso, é o que eu já falei do caso do avião, né? Vão querer botar poltrona especial para gordo no avião. Mas não só a poltrona, talvez a porta também vai ter que ser diferente, porque ele não vai conseguir entrar. Aí a porta vai ter que ser maior. Só que a gente sabe que pela engenharia, se você vai alterar a estrutura de um avião, vai ter que mudar a aeronave inteira. Toda a engenharia de construção de aviões vai ter que mudar, porque o avião ele é pressurizado e despressurizado. Tem um cálculo matemático de leis de física para aquilo ali voar e não se despedaçar no ar pela pressão. Tem muita coisa que ia ter que ser alterada. Não é só a poltrona, não, mas a porta também. Então, adivinha. Aí, vamos dizer que não pode cobrar mais caro pela poltrona. O que vai acontecer? A única saída que a companhia aérea tem é aumentar o preço de todas as passagens para compensar aquela poltrona maior da pessoa gorda. Isso para atender uma minoria da minoria. E eu tô falando, ainda teria que pegar e fazer novos aviões adaptados para o novo estatuto. E criar novos aviões vai ter que pegar todos os engenheiros e recriar tudo lá, porque não é só fazer coisa. Tem que testar num túnel de vento, tem que fazer todo, é quase como se fosse uma indústria farmacêutica quando cria um novo remédio. Tem todo um processo ali para ser aprovado aquele produto, né? Porque senão não sei, eu pego e construo de qualquer forma uma lataria e coloca para voar. Vai se despedaçar no ar, né? No caso da população, porque realmente não é tanta gente assim. Tem muito gordo, igual eu, que sou gordo, mas eu caibo na cadeira do avião. Mas aí você já vai ter esse tipo de situação que você vai estar todo mundo pagando por essa situação excepcional, né? Olha só, se a pessoa com obesidade e seus familiares não possuírem condições econômicas, o governo poderá responsabilizar-se por esse provimento. Vai ter cartão gordo. Isso, porque eu fico imaginando, era uma das coisas que eu me questionava muito.
E isso daí eu já contemplava no. Se houver realmente um projeto de lei, né, do Estatuto do Obeso, uma das coisas que eu sempre me questionava do programa dos quilos mortais, que eu acompanho assim com certa frequência. Eu acompanho o Shark Tank Brasil, o programa de quilos mortais, por uma questão de análise mesmo, tanto de antropologia, de sociologia, de comportamento humano, comportamental, questão psicológica, psiquiátrica, tudo isso daí eu acompanho para ver. O Shark Tank Brasil também eu acompanho bastante, do empreendedorismo. E uma das coisas que eu analisava era a questão econômica do programa do Quilos Mortais. Porque, por exemplo, uma pessoa ela vai lá e se cadastra no programa dos Quilos Mortais. Eles dão uma coisa que eles dão, a cirurgia. Mas quantos que eu vi eles sofrendo que eles não tinham como se transportar, não conseguiu transporte para chegar até lá na clínica ou no hospital, acho que é uma clínica, né? Deve ser uma clínica privada, eu imagino. Para ser consultado. Porque às vezes tem uns que tem que se consultar, perder peso, aí volta lá, aí eles têm que ficar hospedados, eles são de outra cidade muito longe, aí eles têm que ficar hospedados, aí às vezes eles tentam alugar, não conseguem, aí tentam alugar um outro. Já vi muitas situações isso naquele programa, naquele dos quilos mortais. O que vai acontecer? O estatuto vai dizer, não, tudo bem, nós vamos ter aqui um auxílio obeso, e aí as pessoas só vão poder usar aquilo. Porque não é fácil, né? Quanto que come uma pessoa daquela? 2 hambúrgueres do McDonald's? Eu tô pra mensurar, né? Enquanto um ser humano comeria um hambúrguer do McDonald's, uma pessoa daquelas comeria 10 hambúrgueres, 7 hambúrgueres, 6 hambúrgueres do McDonald's. Isso numa janta ou num almoço, né? Então quanto que gasta por dia? É muito mais. E ela não consegue trabalhar, porque, pô, ela é obesa, ela fica em casa, ela nem consegue às vezes se levantar da cama, alguma daquelas pessoas. Economicamente, essa pessoa, se ela pegar um auxílio do governo, porque ela não consegue gerar, tá? Hoje, talvez, com a tecnologia, os tempos modernos, talvez ela conseguisse criar um canal no YouTube, criar um perfil no Instagram e fazer dinheiro, monetizar através dessas plataformas, tá? Mas, atualmente, e se ela conseguir? Porque não vai ser fácil também. Não vai, ela tem limitações. Às vezes ela sente dor para ficar sentada. Como que às vezes ela vai ficar gravando? Né? Nem sempre é fácil. Então tá aí, ó, é o que eu imaginava. Aí talvez tenha um auxílio para o obeso, né? Assim como tem outros do auxílio família para pessoas que têm filhos, enfim. Então tá aí. Meu respaldo como profissional que fez o curso de direito, operador de direito é: não tem nenhum projeto lá cadastrado no sistema. Eu entrei lá no sistema da Câmara, não encontrei nem em 2022, nem em 2023, por nenhum deputado. Então, para mim, isso aqui é mais uma notícia que colocaram na internet, e um foi replicando, que foi replicando, e aí todo mundo acha que acredita, saiu o Estatuto do Obeso, então tudo comemorando, estourando champanhe. Não vai atrás assim. Vamos aguardar e ver se realmente tem isso, e se vai ser algum partido político, algum deputado vai se manifestar e dizer, não, realmente eu criei, tá lá e tá. Se alguém vai se manifestar. Porque se ninguém se manifestar, para mim é mais uma notícia que foi ser replicada e foi até parar na Jovem Pan.